Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversas de Bolso. Eu sou Marinela Mendes, a primeira anfitriã da primeira temporada do podcast do BPC. O BPC juntou as pessoas para termos todos uma conversa descomplicada sobre assuntos relacionados com dinheiro. No tema de hoje, dinheiro e família. O dinheiro, afinal, une ou separa as pessoas? Qual é a função do dinheiro quando falamos de família? Para o efeito, juntamos aqui 3 especialistas. Vou começar por apresentar a senhora, doutora Márcia Coelho, com experiência profissional de mais de 15 anos em auditoria, finanças e contabilidade, especialista em educação financeira, contabilista, Master in Business Administration. Esta senhora é criadora do portal de educação financeira Esta senhora é criadora do portal de educação financeira angolano Camba Rico, com centenas de artigos publicados sobre rendimento, poupança, investimento e autora do livro que eu tenho aqui, Mais que Dinheiro, o guia ideal para finanças para casais. Olá, Márcia Coelho, Olá, muito bem-vinda. Marinela. Obrigada. O nosso próximo convidado é Samuel Manzambi, mestrado em Economia pela Faculdade de Economia Agostinho Neto, mestre em Gestão de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas, trabalhou no GPL, na Direção Provincial de Comunicação e Imagem, trabalhou no BFA, atualmente trabalha na Fundação Sagrada Esperança, exercendo as funções de diretor da Direção de Planeamento e Estudos. Como curiosidade, diz que nas férias grandes, nos anos 80, era vendedor de tudo um pouco no mercado dos congolenses. Olá, Samuel. Seja muito bem-vindo ao Conversas de Bolso. Boa tarde e a todos os telespectadores. Obrigada. Aqui, como representante da casa do nosso BPC, temos o Hélder Freitas. O Hélder é formado em Economia, na especialidade de Gestão de Empresas, é quadro do BPC desde 2005, sensivelmente 20 anos de carreira. Atualmente, exerce a função de Diretor Regional Sul, que compreende as províncias da Huila, Namibe, Cunene, Quando e Cubango. É católico devoto, gosta do Petro de Luanda, do Benfica e diz que, curiosamente, tem 5 meninas cujos nomes começam todos com a letra L. Olá, Hélder. Olá. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Conversas de Bolso. Eu fiquei aqui, pulei uma curiosidade e só dei conta depois, que é a curiosidade da Márcia. A Márcia chocou-me, por isso é que eu pulei. A Márcia diz que não gosta de filmes românticos. Meu Deus! Márcia, o que é que os filmes românticos te fizeram? Eu prefiro um thriller, uma ação, uma investigação, uma coisa assim mais tensa. Meu Deus, enquanto fazes uma coisa assim bem simples, né? Sim. E está ali uma coisa pesada, né? Dizem que essas pessoas são capazes de matar, mas tudo bem. O tema de hoje é aqueles temas assim que causam alguma complicação. Sabemos que, talvez até enquanto africanos, família, dinheiro, não é assim uma coisa muito fluida. Nem sempre explicamos o que é que temos, qual a dimensão do que temos, onde é que está o que temos. E apesar de termos várias conversas a nível internacional, a nível até local, é difícil libertarmos de alguns tabus sobre a forma como devemos ou não proteger aquilo que temos. Bem verdade. Vamos começar, e eu vou começar logo aqui, porque a Márcia tem um livro sobre casais, o Guia de Finanças para Casais. Exatamente. Márcia, qual é a primeira dificuldade quando falamos de dinheiro e um casal? É conversar. As pessoas não estão habituadas, nós não fomos educados a conversar sobre dinheiro. Cada um tem uma educação diferente, uma forma de ver a vida diferente, objetivos diferentes. E muitas vezes nós não exteriorizamos isso, não conversamos com o nosso parceiro, não falamos o que pensamos. Então, o dinheiro é mesmo um tabu e nós temos também expectativas culturais ou expectativas sociais que não comentamos e aquilo fica a pairar e nós nunca conversamos sobre o assunto. Então, a proposta do livro e desse debate que estamos aqui também falamos mais sobre isso porque é importante. Samuel, o que é que acha? Bom, dinheiro e casais, assim especificamente, antes de família ou do resto da família? Não, nós ao longo da vida tivemos várias experiências
não só com casal, no caso, mas também com irmãos, dentro de casa, com os pais, para perceber determinadas formas de gestão em casa. Mas nós queríamos entender isso melhor, 2010 mais ou menos, quando começamos a falar sobre a matéria. Na altura ainda estávamos, o país no caso, ainda estava num boom econômico, e então éramos tidos como, não se preocupa, isso aqui, nós vamos continuar a ter muito dinheiro. Então nós que estávamos a falar sobre a matéria, éramos vistos, não, depois, não há problema, nós somos pacientes. E para entender isso melhor, nós começamos a entrar na vida das famílias. E alguém, na eventualidade, chamou-me e pediu que acompanhasse a vida financeira dela e do esposo, uma amiga. E pronto, essa liberdade deu a oportunidade de chamarem outras pessoas. Bom, como era muita gente, nós não trabalhávamos com todos ao mesmo tempo, e trabalhávamos de 6 em 6 meses com um casal, com 4 casais, para entender exatamente o que se passa. Vimos o sofrimento nas outras pessoas, do casal no caso, ou seja, não usufruíam daquilo que efetivamente era produzido em casa, porque o marido tinha um salário, a mulher tinha outro, e muitas das vezes não era comunicado esse valor daquilo que era produzido financeiramente no seio da família. E constatamos que durante os 4 anos que trabalhamos com casais diferentes, conseguimos ter resultados muito positivos, inclusive o que chegamos lá e percebemos depois desse trabalho feito com esses casais, foram muitos casais, que há um elemento que não era preocupante e outro elemento que era muito preocupante. O elemento não preocupante era o dinheiro, e o elemento mais preocupante era a informação. Ou seja, os casais não conversam. Um bocadinho o que disse a Márcia. Conversa é a primeira coisa. Hélder, enquanto bancário, o que é que nós sabemos sobre dinheiro e casais? Bom, pela experiência, a linha de pensamento é a mesma. Fala-se muito pouco dinheiro a nível das famílias, é um tabu. Primeiro, penso pelo aspecto cultural, não é? Em algumas delas, este é um tema que não é colocado à mesa, nem deve ser questionado. O titular do rendimento é soberano, toma as decisões financeiras de toda a família. Por outro lado, podemos trazer também aqui a questão, o medo de ser questionado, não é? Pela forma como utiliza, ou por ter muito ou por ter pouco. Também uma outra questão que pode levar ao tabu é a diferença social que existe na família A e na família B. Provavelmente seja um elemento que retraia as pessoas em colocar este tema na mesa. Todavia, acredito que alguns passos estão a ser dados, já existe alguma mudança, não só incentivado pelas instituições financeiras, com maior destaque para o BNA, mas temos o papel das escolas e das igrejas a investir neste processo. Boa, temos um caminho. Mas quais são as consequências desse silêncio? O vivermos desta maneira, este silêncio sobre o que fazemos, o que ganhamos, quais são as consequências? Falta de objetivos. Por exemplo, nós não conseguimos realizar os nossos sonhos, não conseguimos realizar os nossos objetivos. Conflito. Eu quero isto e tu não dás, eu quero aquilo e tu não dás, então há muito conflito nas famílias. Não existe poupança, as famílias não conseguem poupar também porque não conversam, então é importante falarmos sobre isso. Investimentos também não há, porque primeiro tem que existir a conversa de base. O que é que nós temos e o que é que nós queremos, ok? Saber o que é que nós queremos individualmente como casal, o que é que o marido quer, o que é que a mulher quer, e saber o que é que nós queremos para a nossa família, para o nós, para o todo. Então, muitas vezes, os casais só um é que toma a decisão, como disse aqui o colega, ou apenas o todo é que vale a pena. Então, o que a mãe quer ou o que o pai sonha não é importante. Para nós termos uma vida com mais qualidade, nós temos que tornar o dinheiro um aliado da nossa vida. E a educação financeira vem fazer isso. Então entramos no tema da educação financeira. Será que é
vamos assim dizer, falta de literacia que faz com que nós continuemos a viver dessa maneira, ou são raízes culturais profundas que nós achamos que é meio que, se eu explicar à minha mulher quanto tenho, não consigo ajudar a minha mãe, não consigo, não é? Porque há questões também do fórum como organizamos as nossas famílias enquanto africanos e quantos dependentes que nós temos, que nem sempre são os dependentes nucleares como existe noutras sociedades. O que é que vocês pensam sobre isso? Bem, eu penso que andam juntas, não é? A questão da literacia e a questão cultural. E se me permite, eu gostava de acrescentar, não é? Para além dos conflitos, existem também as questões das dívidas ocultas que podem surgir por força desse silêncio. O detentor, como já me referi, ou o responsável pela casa, muitas vezes tem uma sobrecarga e porque não conversa acaba por ter dívidas, não é? Sobretudo com agiotas, não é? E esse é um ponto que leva ao stress. Meu Deus. Que leva ao stress. Portanto, são causas negativas, não é? Do não partilhar, não é? Do ocultar, não é? A conversa relativamente às finanças da família. Por isso eu penso que a questão da literacia é fundamental, mas está muito ainda relacionado à questão cultural. Os homens, como provedores, ficam os únicos, sentem-se os únicos preocupados e os únicos que devem ter essa preocupação e, portanto, acumulam stress e agora entramos quase num tema de saúde mental, não partilhar com ninguém, ter a preocupação, não poder dividir. Isto leva as pessoas aonde, Samuel? Bom, deixa ver o elemento essencial dessa comunicação tem a ver diretamente como as pessoas organizam-se. O dinheiro é uma consequência daquilo que são as ideias. É consequência. E as ideias, disse a Márcia, devem ter objetivos, devem ter foco. Quando nós não temos projeto, qualquer coisa serve. Esse é o grande problema. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve é que a família, se não pensa no dia seguinte, é evidente que as consequências são maiores. Quando não há comunicação, o casal, esse é o grande exemplo que eu gosto de dar. Há um casal que ambos saíram para trabalhar, não conversam, de repente o marido, há uma necessidade de um micro-ondas em casa. Passa na loja, compra esse micro-ondas. Mas a mulher também, pelo fato de não ter conversado, tendo a necessidade em casa, também compra o micro-ondas. Ambos chegam em casa, cada um com o seu micro-ondas. Mas micro-ondas eu trouxe, mas eu também trouxe. Ok. Primeiro caso, apenas um micro-ondas ficará em casa. Segundo caso, para quem vai o outro micro-ondas? Para minha mãe ou para sua mãe? A falta de informação ou de conversa dentro do seio da família cria essa dispersão. Criando dispersão, quem sofre é a própria família, porque aquele dinheiro que foi alocado no micro-ondas, nos dois micro-ondas, um deles serve para nós, o outro podia servir para um outro efeito que podia beneficiar diretamente a família. Então, a forma como se estrutura, as ideias como se programa, as coisas não precisam de dinheiro. O que precisa de dinheiro é aquilo que é a execução da ideia ou do projeto que a família tem para resolver. Está a melhorar ao longo das gerações? Há uma luta, há uma luta grande porque o ser humano por natureza é egoísta. E a necessidade que cada um de nós tem de realizar aquilo que é o seu esforço confere aquilo que todos os dias nós passamos. Porque o ser egoísta leva-nos, muitas das vezes, a ser o detentor principal da operação. Ou seja, eu é que trabalho. Se a minha esposa não trabalha, as coisas devem ser feitas em função daquilo que eu quero. Se a esposa e o esposo trabalham, há uma dispersão na falta de comunicação em que a esposa vai fazer exercícios que o marido contraria. Exatamente porque ninguém quer dar braço a torcer quem será o prioritário naquele ou outro projeto. E aqui, quando nós falamos, por exemplo, do livro Economia Doméstica e Finanças Pessoais, produzido por nós, fruto desse trabalho que aqui já falamos, nós tínhamos a ideia apenas da organização.
e menos do dinheiro. Porque nós queríamos perceber por que as pessoas, por exemplo, não conseguem poupar. Mas as pessoas usam outras práticas não boas, que deveriam usar boas práticas, como se fosse fazer, por exemplo, aplicações a prazo, ou criar poupanças diretamente com a gestão financeira. Não fazem. Criam outros mecanismos, com riscos elevadíssimos. Porque quando alguém tenta criar um outro mecanismo, não tem em si consciência que a pessoa na qual ele está a disponibilizar o dinheiro é um ser humano normal. Mas se nós não temos as contas partilhadas, é óbvio que nós não temos como fazer a tal poupança, porque senão nós saberíamos que este vai para o micro-ondas e aquele, por exemplo, vai para a poupança, que aquele vai para o estudo das crianças. Mas se nós não comunicamos e juntamos a informação, o que acontece é que está a ser dito aqui. Sim. Não se consegue evoluir. Agora, não se consegue evoluir. Não se conseguia na geração passada, não se consegue também nessa. Vocês sentem que está a haver um caminho para nós, inclusive com os nossos filhos, parceiros, começarmos a falar um bocadinho mais do que cada um traz, ou não? Eu acho, Márcia. eu posso começar. Eu acho que nós temos mais informação, a nossa geração tem mais informação, mas também nós temos muitos fatores adversos. As redes sociais, a comparação, a ostentação, então a competição, e muitas vezes eu posso estar a competir com o meu amigo que estudou comigo, que está na rede social, que eu acho que ele viaja todos os anos, viaja de executivo e eu também tenho que fazer isso. Eu posso estar em casa a competir com o meu parceiro, porque os parceiros também competem. Muitas vezes a vida entre casal passa a ser uma luta na questão financeira, quem pode mais, quem pode menos, quem vai fazer, quem não vai fazer. Então nós temos que nos desconstruir para podermos alcançar os nossos sonhos e objetivos, e aí também entra a questão cultural que nós falamos, porque a cultura tem muito peso, mas nós também temos que questionar a nossa cultura. Ok, eu sou homem e sou o pilar da minha família, mas será que eu tenho que sustentar todos os meus primos que não trabalham? Será que é correto eu trabalhar por todo o mundo? Então, a partir do momento que nós começamos a questionar e não somente a aceitar cegamente, nós vamos conseguir tomar decisões melhores para nós e para os outros, porque se nós também não largamos a nossa família, muitas vezes, sejam nossos filhos, os primos, os irmãos, muitas vezes eles não vão evoluir, vão continuar nesse ciclo até chegamos aos 80, 90, uns a depender dos outros. Meu Deus. Meu Deus, Helder. Bom, eu devo concordar que, de facto, a informação agora flui mais. Mas as gerações antes de 70, e provavelmente nós, 70, 80, a extensão da antiga geração, a nossa forma de consumo provavelmente seja igual, né? As pessoas eram muito mais conservadoras, dinheiro custava a ganhar e havia todo o cuidado de reservar. Agora é diferente, há um imediatismo, temos que gastar, temos de comprar, e é essa comparação das redes sociais que acabam por influenciar de forma negativa a nova geração. Muitas vezes somos pressionados, né, e vemos isso a nível de casa, a filha aparece: papá, preciso de comprar uma mochila do tipo X. Mas por que tens essa mochila? Está em condições? A minha colega tem, a minha colega comprou. Então, são os pensamentos que temos de trabalhar e desconstruir. Por um lado, pouca informação no passado, mas muito mais ponderação. Certo. Consumo bastante controlado, que era difícil, e agora não. É difícil, as condições são difíceis, mas há uma tendência muito grande, não é, em gastar de forma imediata. E muitas vezes gastar aquilo que não se tem. A pressão é maior para o consumo hoje, e essa pressão vem dos filhos, dos pares, da televisão, das redes sociais, vem de todo o lado. Para nós fazermos face a isso, quem nos está a assistir, não falávamos sobre dinheiro, estou a assistir o pod, estou a dizer, isso realmente faz parte. Ferramentas para iniciarmos uma vida diferente enquanto famílias. Ferramentas práticas. Como é que se sai de onde estamos para um lugar diferente? O primeiro elemento é reconhecer como é que estamos hoje, ou seja, é um diálogo entre o casal para perceber quais são os objetivos que eles têm para o dia seguinte.
e incluir muito desses objetivos, incluir também os filhos. Porque muitas das vezes é ignorado, mas os filhos é que ficam em casa, é que consomem energia e água, é que consomem a geleira toda. Pronto. Então, há aqui uma disciplina que deve ser do casal para transferência aos filhos. Mas é o que disse, nós, em algum momento, transferimos também a consciência aos filhos que o papá pode e o papá vai fazer. Porque queremos tirar aquilo que nós não conseguimos ter nos anos 80 e transferir para o filho. Então, como é que nós vamos compreender hoje um jovem que o filho não trabalhou e ele até tem disponibilidade financeira, que o filho, por exemplo, não tem que ir na executiva, que ele tem que ir na econômica, por exemplo? Como é que nós vamos conseguir tirar isto? Como é que nós vamos olhar um miúdo que hoje tem acesso à informação? Que quem está no Brasil ou quem está nos Estados Unidos hoje está a comprar um iPhone. Mas tudo isso parte de um princípio de diálogo familiar, para ultrapassar esses assuntos todos. Nós também constatamos que no trabalho que fomos fazendo é que a palavra poupança começou a aparecer por causa da metodologia que as pessoas não utilizavam. E aí nós fizemos uma nova proposta de metodologia de poupança, não daquilo que sobra, mas aquilo que é retirado primeiro. E olhamos um pouco aquilo, por exemplo, a Bíblia tem essa referência. Em Malaquias 3:10, primeiro as pessoas tiram o dízimo, devolvem, só depois é que fazem despesa. Por isso é que nós fazemos uma inversão. Bom, por que as pessoas não tiram primeiro a poupança e só depois fazem despesa? Assim, vai sempre ter o positivo lateralmente. Mas volto a dizer, paciência, aquilo que eu interesse em consumir no imediato, tem essas respostas. Márcia, é fácil? Eu nunca falei de dinheiro com o meu marido. Estou a ouvir o pod, até pode estar aqui do lado, estamos a ouvir e estamos assim. Como é que se inicia? Não é que ferramentas? Mas para iniciar a conversa podemos começar de uma maneira leve. Sonhos, projetos, o que é que eu quero realizar, onde é que eu quero viajar, onde é que vamos viver, o que é que os nossos filhos vão fazer quando crescerem, como é que o dinheiro vai nos ajudar a fazer isso. Depois nós temos que fazer uma pergunta interna e como casal. De quem é o dinheiro? É meu? É teu ou é nosso? Esta é uma pergunta que as pessoas não têm coragem de fazer. As pessoas vivem a sua vida financeira em casal, têm a sua resposta individual para cada uma dessas perguntas e têm as suas ações com base no que elas acreditam ser, mas nunca expõem ao parceiro. Por isso é que nós temos, por exemplo, uma mulher que é capaz de esconder o salário e estar a construir uma casa que o marido não sabe. Exato. Porque ela acha que o seu dinheiro é seu, não porque é nosso. Ou uma família em que todos trabalham, mas a expectativa de sustento vem de apenas uma pessoa, porque eu acho que o dinheiro é teu, é ele que tem que sustentar, é ele que tem que trabalhar, porque ele é o homem, mas sem saber que eu posso estar a causar um stress financeiro, problemas de saúde mental, e a pessoa pode até nem estar a conseguir dormir por conta de tanta responsabilidade que tem. Então, também tem a resposta do dinheiro é nosso, e aí nós já construímos todos juntos. Mas nós temos que ser sinceros e saber responder a isso para nós e para a nossa família. É muito importante termos essas respostas. Fidelidade financeira. Né? Como é que queres contribuir com esse assunto? Certo. Das ferramentas. E se os bancos tiverem uma solução, porque às vezes o nosso grande tema é como é que eu fico a saber o que é que aquele senhor tem e onde é que está aquilo que ele tem. Bem, os bancos têm, de facto, soluções, mas não nessa perspectiva, porque as soluções que nós temos são efetivamente de poupança, não é? Ajudar as pessoas com produtos e serviços que permitam poupar e com esses rendimentos que são poupados, obviamente, o banco também tem condições de emprestar a outras pessoas e fazer a economia girar. No entanto, devo dizer que, para esta questão em particular, primeiro é um ato de coragem. Devemos começar por aí. Marido e mulher, não é? Quando unem-se, passam a ser um só. Então já não existe rendimento de A ou rendimento de B. Então é um único rendimento para a família. Portanto, eu defendo que mesmo que os filhos não tomem conhecimento do valor do rendimento dos pais, mas devem participar também
na execução das despesas, nos sonhos e nos projetos. Devem participar. Portanto, se os incluirmos em tenra idade, mais facilmente, e este é um ponto muito importante, penso eu, que os filhos aprendem com os nossos exemplos. Portanto, se o pai tem uma atitude conservadora, provavelmente vamos ter um filho também com uma atitude conservadora a nível das despesas. Mas é preciso que toda a família, não é, se sinta inclusiva neste processo. Portanto, apesar de termos os ordenados no mesmo banco, diferentes contas ou em conta conjunta, não é? O importante é mesmo a transparência entre o casal. Se nós casamos, acho que não há razões, não é, de termos os salários ou os ordenados não divulgados, não é, nesse seio privado. E depois, penso que uma das medidas que se pode tomar, não é, para além da definição dos projetos, é definir, de facto, que percentagem do rendimento familiar vai para a poupança, para prevenir casos futuros, e são essas poupanças que podem ser geridas pelos bancos, qual é a percentagem que vai para as despesas fixas, despesas correntes do mês, e o que é que pode efetivamente ser também distribuído para cada um dos detentores do rendimento. Eu trabalho, provavelmente tenho as minhas necessidades, tenho algum capricho para mim próprio, que no fim de um ciclo mensal laboral, né, eu também quero dar-me esse luxo, mas tudo bem definido entre o casal. E, aliás, as senhoras também, no fim do mês, têm de ir ao salão, são tantas coisas que têm de fazer, mas que tudo definido dentro da política que a família tem. Antes de nós irmos para a questão dos dependentes, que vamos já a seguir, eu gostaria muito que vocês pudessem refletir um bocadinho sobre o tema do tamanho das nossas famílias, né? Porque nós, quando estamos a falar numa perspectiva mais ocidental, mulher e filhos são um núcleo familiar, mas sabemos que, enquanto africanos, as coisas não são bem assim. E às vezes muito do que se esconde ou do que não se partilha é porque, na verdade, eu tenho responsabilidade com irmãos, com a mãe, com o tio, com o primo com quem eu cresci, que é primo com o irmão, e isso vai, depois nunca sabemos o fim, onde é que terminam as famílias. Então, colocando essa perspectiva da cultura, colocando aquilo que nós sabemos que é a nossa gratidão e nível de responsabilidade para fora do núcleo mais tradicional no Ocidente, como é que podemos lidar com isso? E como é que eu, sabendo que o meu marido considera assim a família dele, como é que eu posso, de alguma maneira, gerir a minha expectativa em relação ao que eu acho que deveria vir para mim, se vai ou não para a irmã dele, se devo ou não estudar? Ajudem-me. Ajudem, Angola. Força, Marta. Por favor. Sempre as senhoras. É assim, nós temos que entender que nós somos africanos, existe a família nuclear e existe a família alargada. E muitas vezes o que é que se vê acontecer? Os parceiros, acontece tanto para homens como para mulheres, priorizam a família alargada e não priorizam a família nuclear. E isso gera conflito. Então, entramos novamente com a transparência. Eu tenho essa situação, tenho a responsabilidade para com a minha mãe, o meu tio, as minhas irmãs, e o outro tem o direito de dizer, olha, mas eu preciso que essas necessidades nossas dentro de casa, o mínimo esteja garantido, porque muitas vezes eu tiro o mínimo dentro dos filhos que eu fiz, da parceira que eu tenho, e levo para o restante da família, e em casa as pessoas muitas vezes não têm o que comer, não têm o que vestir, não vão à escola, o pai não paga a escola porque paga a escola do primo ou do sobrinho. Então, temos que abrir o jogo, temos que dizer o que é que nós achamos que são as nossas responsabilidades. O outro tem que ter o direito não de julgar, mas de opinar e de dizer, eu não concordo que seja assim por A mais B, e o outro vai dizer a sua opinião, e vão chegar a um acordo de como é que isso pode ser feito. Porque muitas vezes essa relação com família alargada é feita às escondidas. Exato. A maior parte dos casais e das famílias não abre. Olha, eu tenho uma mesada para a minha mãe de 50 mil kwanzas por mês ou de 100 mil kwanzas por mês, está ok. Mas depois nós temos, por exemplo, o primo ou o irmão que não trabalha e todos os meses todo mundo tem que contribuir para ele fazer as compras. Eu aí posso não concordar. Então temos que dar o direito de falarmos sobre isso. Eu acho que é importante. Samuel. As famílias, na prática,
elas não são só um prejuízo, mas também podem ser, aí é que nós devíamos olhar, podem ser um grande fator de contribuição. Porque o diálogo, fora o casal, é um diálogo familiar. Imagina, hoje 5 meninas, amanhã as 5 meninas se contribuírem de forma parcelar, juntarem, podem ajudar o pai. A forma como nós não temos coragem de enfrentar determinadas situações fazem criar isso. Por exemplo, eu não gosto muito de pessoalizar, mas entre primos e irmãos criamos um fundo. E esse fundo serve exatamente para combater essas dificuldades. Não é fácil, até todo mundo compreender que tem um objetivo direto, mas é uma forma de diminuir a pressão para a minha família diretamente. Útil. Contribui mensalmente para o fundo X. e depois surge a necessidade e tira-se do fundo. Pronto. E nós não definimos o valor que cada um vai contribuir. Esquece. Ok. Em função da disponibilidade de cada um, a pessoa assume o compromisso e diz: eu posso dar 5 mil por mês. Ponto. É esses 5 mil que nós queremos contar até o final do ano. Todos os meses queremos esses 5 mil. E já passou largos 2 anos e continuamos a fazer essa operação. E funciona. Boa. Estou a dizer, não podemos só olhar para... Quer dizer, tem aqui vários elementos. Isso é como em casa. Nós em casa, numa família alargada, tem alguém que é boa a fazer rissóis. Está abandonada porque nós não fizemos um plano para essa pessoa produzir rissóis em casa. Mas tem gás, tem as condições criadas para o efeito. Então, isso é uma forma de diminuir. A família, nós é que não estamos a aproveitar o número de famílias alargadas. Estamos a ver muito no lado da despesa, não estamos a ver muito no lado da receita. Muito bem. Que excelente perspectiva. E, por exemplo, nós tínhamos um exemplo próximo, não vou citar nomes, pronto, em que uma senhora que trabalhava numa determinada residência e também aproveitava a tomar conta do casal, já idosos, e ela constantemente não aparecia porque tinha problemas de táxi, nunca tem um dia para estar, mas recebia salário todos os meses. E há um exemplo que se fez e foi tiro e queda. Comprou-se saco, entregou-se a senhora, enchia os sacos, vendia gelo na casa, que já tinha lá arca. E a senhora, que era a doméstica em casa, passou a ser sócia da dona de casa, dividiam o dinheiro. Do gelo. Nós temos que nos reinventar, nós temos muitas condições, nós estamos a falar muito hoje do dinheiro, mas estamos a esquecer da base, que é a organização das famílias. Muito bem. Esse gesto, há um problema de saúde, há outro problema de formação, tudo. Isso pode ser preparado desde que as famílias decidam se organizar e que sejam transparentes. Boa. Por isso é que eu estava a reforçar o que a Márcia estava a dizer dos casais, é a infidelidade financeira, ou seja... Uau, conceito. Infidelidade financeira. Temos um foco. Digo, não, família, vamos viajar para Benguela em fevereiro, de férias. E depois, chega em Benguela, depois desse exercício, todos participaram. Porque as crianças apagaram as lâmpadas para diminuir o custo da luz, de fechar as torneiras para diminuir o custo da IPAL. Enfim, tudo isso até lá, de repente, a mãe ou o pai pegou o dinheiro, desviou num assunto que não tinha nada a ver com a viagem. Mas também não justificou por que eles não fizeram aquela viagem. Repara, essa comunicação deve existir. A comunicação da educação financeira, já nos ficamos frustrados, entre aspas, porque me lembro, eu acho que a CMC e o BNA tinham um projeto de massificar, nós queríamos apoiar nesse sentido, de massificar a educação financeira nas escolas. Mas esquecemos 2 elementos nesta palavra. A primeira, que era a educação, porque o meu herói é o meu pai, e a segunda, que era a parte financeira. Ou seja, como é que na escola eu vou levar a mensagem às crianças, quando ele chegar em casa, o pai esquece isso. Quer dizer, que isso não tem efeito. Agora, se eu incluo, eu vou fazer uma inclusão do pai no processo de educação financeira nas escolas, então, tanto o filho como o pai vão beneficiar de uma operação que depois vamos ter uma nova geração mais educada. Muito bem. Queria mesmo passar para essa fase da nova geração.
as nossas crianças? Como é que, e muitos colégios têm hoje cadeiras de educação financeira desde muito cedo, banco, onde as crianças juntam uns papelinhos que vão ganhando como prémio por terem se portado bem e ganham um chequezinho e descontam para terem uma ligação com a vida e a gestão financeira. Depois chegam em casa, como diz aqui o Samuel, nem sempre é uma conversa que é incentivada. Às vezes até é silenciada, esse assunto não é para ti, tu não tens que falar sobre isso, o dinheiro não é para ser falado nessa casa. Qual é a vossa visão, Samuel? Como é que nós estamos a querer educar a nova geração e que ferramentas nós temos? A mesada faz sentido? A partir de que idade? Meninos devem tocar, ter dinheiro, poupar, comprar coisas? Ou não? Ou devem achar que as coisas saem da mão do papai eternamente? Bem, eu acho que os meninos devem aprender a manusear o dinheiro, né? Conhecer e aprender a manusear. Agora, a questão da mesada depende. Né? Para mim, eu defendo que uma mesada ou qualquer coisa deve ser por merecer. Né? Não só porque o pai tenha efetivamente condições de dar a mesada que vai o fazer. Portanto, há também um risco, porque depois nós não sabemos como é que vai ser utilizado estes recursos. Né? Podemos dar a mesada, mas temos que garantir um acompanhamento efetivo. Né? Este é o primeiro ponto. E o segundo é garantir que a mesada foi porque mereceu, fez o trabalho, passou de classe, é honesto. Alguns indicadores que permitam que o pai se sinta seguro em atribuir esses recursos às crianças. Mas como eu disse, acho que foi na terceira questão, que tudo parte pelo exemplo que nós damos aos filhos. Exatamente. A forma de ser, estar do pai, do educador, vai moldar também o filho. Márcia? A culpa é da Márcia. Os filhos aprendem pelo exemplo, concordo, e por mais que nós falemos, os filhos olham para nós. O meu pai gasta muito, o meu pai não tem poupança. Então, apesar de nós não falarmos, o filho está ali a tirar os subentendidos. Então, nós temos que colocar o dinheiro como um tema nas nossas casas natural, claro que ajustado à idade. Nós não vamos dizer ao nosso filho exatamente quanto é que ganhamos, mas podemos conversar sobre supermercado, é caro ou barato. Os youtubers que eles veem na televisão, que oferecem milhões de dólares, que oferecem prémios, podemos conversar. Não achas que ele está a ser pago para fazer isso? Não achas que ele está a esbanjar? Vamos questionar o que o nosso filho está a ver, porque os exemplos agora não é só o pai e a mãe. O exemplo é o youtuber, é o tiktoker, é aquela pessoa que atira dinheiro para todo lado, e nós temos que poder questionar isso sobre a educação que nós estamos a dar ao nosso filho. Também levamos que poupar não é só guardar dinheiro, poupar é cuidar, ok? Então nós vamos ensinar o nosso filho a cuidar. Cuida dos teus tênis, cuida da tua roupa, contribui, como disse o Samuel, apaga as luzes, fecha a torneira, que nós temos aqui um objetivo. Se nós incluímos o nosso filho, ele vai crescer com esta educação financeira, do exemplo, das atividades que nós fomos fazendo em casa, e depois podemos complementar. A escola vem para complementar, fóruns como esses vêm para complementar, e o indivíduo vai crescendo, e nós vamos ter novas gerações mais educadas, preparadas para tomar melhores decisões, porque sem educação é muito difícil. Samuel, de acordo? Muito, de todo, porque os grandes exemplos que nós temos sobre essa operação, e que muito de nós não acredita nessa realidade, são muitas das senhoras domésticas que trabalham nas nossas casas. Muitas. Os grandes exemplos de vida estão lá. Ganham mal, na prática. Mas compram um terreno, constroem. Nós estamos a viver na casa de renda. Continuam a viver na casa de renda, mas ela já tem casa, já está lá. Mas o gesto está... Como é que uma pessoa que não ganha bem consegue, no esforço, organizar-se e consegue fazer esse pequeno gesto, esse pequeno grande gesto, que é comprar o seu terreno, construir a sua casa? Às vezes o seu patrão ganha 2 milhões.
Mas seu patrão vive numa casa de renda, não tem, nem tem um backup que é para... Os exemplos são esses. Agora, da nossa parte, o que é que temos que fazer no dia seguinte? Para quem está nos ouvir hoje, vai pensar, não, eles estavam a falar só de viagens, ouvi-los só a falar de coisas... Mas tem outras coisas mais simples que nós não estamos a falar. Por exemplo, quem ganha hoje 60 mil kwanzas, qual é a projeção, qual é a visão que essa pessoa tem sobre esse salário que recebe? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? As situações sociais são graves, têm dificultado também com que essas pessoas consigam fazer pequenos exercícios. Então, é sobre essas pessoas que nós devíamos olhar um pouco. Como é que uma pessoa com 60 mil faz poupança? Provavelmente alguém está à espera de nós para falar sobre isso. Como é que ela faz poupança? Então, da nossa parte, qual é a metodologia que se utiliza? E nós insistimos na metodologia porque é a forma como consegue-se fazer um mínimo. Se a pessoa tem, pela crença religiosa ou por cultural, ela consegue tirar 10% do seu salário. Tem esse exercício para devolver, né? Certo, Os dizem devolver, não dá. Sim. Devolver, levam na igreja esses 10%. Sim. Como é que elas conseguem tirar esse dinheiro e dar e ficar com a diferença, mas não conseguem tirar um pouquinho só? O gesto é o mesmo. Certo. Um é devolver, o outro é tirar para si. Passa o mês todo a trabalhar, acorda cedo e faz isso. É o mesmo exemplo que deve ser retirado pelas crianças, pelos sacrifícios que os pais fazem. Dinheiro não cresce árvore, é um exercício. E os presentes que os pais muitas das vezes entregam deve ter uma justificação. Aqui já falamos sobre isso. Deve merecer. Mas ao merecer, são atividades que nós não fazemos em casa. Por que que casas têm hoje precisam ter uma senhora doméstica em casa? Não tem duas pessoas a viver. Precisam ter uma doméstica por quê? Quer dizer, são essas reflexões que nós temos que ter a coragem de assumir. Pese embora ajudamos muitas famílias, muitas que não têm emprego, nós ajudamos. Por exemplo, quem olha para a estrutura hoje do Quilamba, com 20 mil apartamentos, é um número de quase 50%, 60%. Todas as casas têm uma doméstica em casa. Ajuda. Mas a necessidade real. Ficou moda dos anos 2000 para cá, todo mundo tem uma senhora doméstica em casa. Antes ninguém tinha, os de casa é que faziam as atividades. Como é que nós vamos hoje ter coragem de enfrentar e dizer, não, as minhas amigas ou as minhas colegas têm doméstica, eu não tenho? Eu vou insistir aqui no tema das crianças, fazendo aqui uma reflexão. Dizem que tempos duros, né, tempos difíceis criam pessoas fortes. E que depois essas pessoas fortes, infelizmente, criam pessoas fracas. E a verdade é que talvez sejamos a última geração de pessoas cujo valor do trabalho, de acordar cedo, de lutar pela vida, de voltar de noite, seja um valor. Hoje em dia diz-se que a geração Z, por exemplo, já não vê a propriedade como um valor. Quer dizer, nós tínhamos o sonho de possuir um carro, possuir uma casa, ter a viagem, e eles dizem, pá, se não é isso que eu vou ter, está tudo bem, desde que a minha saúde mental seja preservada. Significa que eles acreditam no que têm, no que vão receber dos pais, e agora nós estamos preocupados de o que é que eles vão criar. Portanto, estas pessoas, com esta mentalidade que é um bocadinho criada por nós, que damos tudo que não tivemos, nós acreditamos que o futuro das finanças desta geração será qual? Como é que eles veem o dinheiro e como é que eles vão construir as famílias com base naquilo que trabalham e que têm? TikToker, YouTubers. Eu acho que o erro começa aí. A partir do momento que nós, como pais, queremos dar aos nossos filhos tudo o que nós não tivemos, queremos fazer por eles tudo o que é necessário, queremos que eles não sofram, queremos que eles não lutem, nós estamos a criar um filho manco.
Nós estamos a criar um filho que não vai estar capacitado para gerir a sua vida adulta e vai voltar para nós. Vai voltar porque o chefe gritou, Sim. vai voltar porque não consegue manter um emprego, porque é muito difícil, como é que tu aguentas? E vamos estar nós a chegar quero viver até os 100, a chegar até os 100 anos e ainda ter um filho de 60 dependente de nós. Então, temos que começar a tomar essas decisões agora e pensar, ok, será mesmo necessário, apesar de eu poder, tenho que dar tudo ao meu filho? Não, se calhar vai ter que esperar, vai ter aquele brinquedo nas férias, o primeiro telefone não vai ser um telefone novo, embora eu possa, vou dar um telefone usado, para quando ele tiver o novo, vai saber valorizar. Então nós temos que criar estes valores nos nossos filhos, que agora nesse mundo está mais difícil, mas nós como pais também temos que nos policiar, porque muitas vezes o erro está a partir de nós, das nossas crenças, dos nossos scripts como pais, porque nós temos aquele script de que eu vou dar tudo, ele não vai sofrer, ele depois vai cuidar de mim, ou seja, não faço poupança, não cuido da minha vida financeira, dou tudo para o meu filho, para depois criar uma expectativa de que ele vai viver para mim, enquanto ele vai ter a sua vida e vai criar a sua família. Então, se nós prepararmos com esses valores, ele depois vai dar o salto. O meu filho, por exemplo, se arranja o primeiro emprego e ganha mal ou não ganha tão bem, eu não posso tentar logo compensar, porque eu vejo capazes que fazem isso. Olha, o meu filho ganha mal, vou-lhe dar uma mesada. Não, deixa ele viver no quartinho, deixa ele lutar, porque isso vai ajudá-lo a valorizar mais a vida, o seu dinheiro e o seu esforço. Porque muita gastança que nós vemos nessa nova geração é porque o esforço não foi deles. Não. E quando o esforço não é nosso, é bem mais fácil nós esbanjarmos. Helder, como é que vamos fazer para passar um bom exemplo? Bom, temos de preparar os filhos para o futuro, para a vida real, né? Essa conversa deve ser levada a casa, não é? Em família ou na família, não é? E, como disse a Márcia, há que concordar, não é? A situação atual não é tão fácil assim, apesar de que os nossos filhos têm essa facilidade. Não, isso meu pai vai resolver, a minha mãe vai resolver, ou a minha tia vai resolver. Então temos que retirar, não é? Retirar, portanto, essa forma de pensar, não é? Essa forma de pensar, porque o pai ou a mãe pode desaparecer. Sim. A qualquer momento, e quando desaparecer, quem é que vai ficar com o problema? Então, temos que buscar. Mas no nosso caso sabíamos que éramos nós, que tínhamos todos que contribuir, nós tínhamos a urgência porque era necessário. Nós retiramos essa urgência deles e agora, como é que se põe isso? Com conversa? Dá para pôr urgência numa criança com conversa? É possível. No sentido de missão, de participar, de contribuir? É possível, mas volto a dizer que são os gestos dos pais. Os gestos dos pais é que faz com que a criança também seja diferente. Certo. É que faz com que a criança entenda que não será possível ter aquela festa com o tema XYZ. O gesto da criança é mais leve, a criança entende as coisas. A preocupação principal nem são as crianças. Isso é verdade. Nós é que os educamos. É verdade. Muitas vezes somos nós. Se nós alimentar as crianças com coisas simples, elas serão simples o resto da vida. Tirar telefones, tirar iPad, gestos, particularmente, não gosto muito. Volto a dizer, se isto não falar muito de mim, há um cesto que toda e qualquer criança que vai lá em casa, sobrinho, ou seja o que for, tem que deixar o telefone, vem de casa, de sua casa com iPad, porque ele não tem que levar o iPad porque está na casa do tio. Lá em casa não. Vamos brincar. Deixa tudo. Se está aí na casa do primo, nem brinquedo deve levar. Brinca com quem encontrar. Brinca com quem encontrar. Conversem, troquem ideias. Mas essa falta de gesto dos pais é que não, ele tem que levar até a bicicleta dele com bateria, tem que levar mas está aí na casa do irmão. Mas o filho do irmão nem tem essa bicicleta com bateria. Então, deve o conflito que traz. Isso tudo são os pais. Okay. Os culpados desse processo todo são os pais. Somos nós, temos que nos rever, não é? Isso, temos que nos rever porque nós estamos a formar uma nova geração. Provavelmente, hoje, se alguém falar que foi ajudar os avós ou o pai a vender,
Ele pode ficar envergonhado porque tem medo que um colega lhe filme ou tire uma foto, ela vender no mercado, aquilo vai ser depois uma coisa. Mas nós antes tínhamos orgulho. Estou a ajudar a minha avó. Eu fui ajudar a minha avó e estava ali no mercado. E uma coisa muito engraçada que acontecia, que não me esqueço, as pessoas naquela altura eram honestas, porque muitos dos, quando não tivesse condições financeiras, nós apontávamos no caderno aquilo que ele levou para pagar no final do mês. Eu ainda tive isso como experiência. Vai pegar um jovem que tem até ideias boas, começar nesses pequenos gestos. Conflito. Vou falar agora de uma nova conversa que também está... Não é nova. Acho que os tempos são assim, né? As coisas vão e voltam, são cíclicas. E agora uma nova conversa a dominar as redes sociais em camadas cada vez mais jovens, que é a noção de que as mulheres cabe a elas ser bonecas e aos homens cabe ser provedor. Há inúmeras discussões na internet sobre como falhaste muito na vida, és muito feia para teres que trabalhar e, como homens, alguma coisa está muito errado contigo se a tua mulher tem que contribuir. Portanto, nós, os movimentos mais ou menos de direita, mais ou menos conservadores, sempre voltam. E agora está na moda o conteúdo de fazer bolo, de cuidar de si, de fazer bastante yoga, tudo menos uma mulher estar no mercado de trabalho, porque isso seca-nos e é muito mau para a nossa pele, e que os homens, cabe a eles, então, esta responsabilidade de maneira única, e o sucesso de um homem também é medido pela capacidade que ele tem de deixar a sua esposa ser apenas uma mulher, apenas não, sem o apenas, ser uma mulher de casa. Como é que vocês veem essa discussão, que é mais uma vez sobre finanças, família, movimentos sociais, esquerda, direita? Bem, Márcia, vira. Não, eu quero terminar, eu quero que vocês Os homens falem. primeiro, né? Eu vou terminar. Como é que vocês estão a observar essa conversa, Helder? De facto é desafiante, não é? Ter as mulheres em casa, não é? E o homem como... Aliás, é a missão natural, não é? Do Sim. homem, mas os tempos mudaram, não é? Muitas coisas foram acontecendo no mundo todo que obrigou, no fundo, as senhoras também a terem uma atividade profissional e a ter rendimentos, não é? E também está muito relacionado ao orgulho da mulher. Portanto, nós, pela história do mundo em si, as guerras que vivemos, muitas famílias depois depararam-se a dada altura que não tem o provedor principal. Certo. Só tem a mãe. Como é que fica nesses casos? Ou seja, não tem uma saída. Então é uma situação penosa para a família. Portanto, penso que as mulheres devem, sim senhora, trabalhar, devem contribuir, não é? Com o seu saber e em muitos casos temos mulheres com rendimentos superiores ao do marido, né? E por isso é que eu fiz a referência que quando sentarmos o salário de A e de B somando o rendimento da família. A minha opinião é que seja bem por aí, né? Que seja por aí, não nessa perspectiva de que as mulheres devam ficar em casa ou depender totalmente, porque se essa fonte de renda desaparece, não há um investimento, não importa o tipo de trabalho que vai fazer, mas tem de ter alguma atividade, algum rendimento extra, independentemente do valor. Samuel? Sabe por que muitos dos homens gostam que as mulheres ficam em casa e eles são os homens provedores? Porque os homens, por natureza, têm muito medo das mulheres. Pela capacidade que a mulher tem de fazer 5 coisas ao mesmo tempo. E nós, homens, só fazemos uma de cada vez. E mal feita. E mal feita, muitas das vezes mal feita. Não, mas é sério. A nossa concentração mental sobre determinada coisa é fixa. A senhora não. As senhoras são mesmo especiais. As pessoas não gostam de admitir isso. Um mundo com mulheres, os homens não voltam mais no poder. Não, mas é sério isso. Um mundo com mulheres, nenhum homem volta mais no poder. Mas a verdade, Samuel, é que também, e agora até antes mesmo da Márcia falar, ligando aqui com o que o Helder disse, o trabalho doméstico ele é forte e exigente, não é? Portanto, quando se diz contribuir apenas, é por isso que eu retirei logo apenas, porque ter as crianças alimentadas, a casa tratada, a refeição, tudo o que é necessário, uma mulher tem que são 5 ou 6 empregos, porque é terapeuta, é médica, é motorista, é uma série de coisas num único papel, e que esse deveria ser o papel, porque isso já é contribuição bastante para então o provedor sair, sabendo que tem para onde voltar e que as coisas estão organizadas. E eu estou a mencionar isso porque é de facto uma grande discussão que está em cima
cima da mesa em camadas cada vez mais jovens. Mas a Já é uma geração que não quer muito trabalhar, agora definiu-se que é um grupo inteiro, um género inteiro, então, que nem sequer deveria pensar nisso, porque a sua função será, então, a doméstica. E nós temos que falar, vivemos num mundo capitalista, que é difícil, que temos a casa, as escolas de 1 milhão de kwanzas. Como é que essa conta fecha? A pergunta é, quem é efetivamente o provedor? Ninguém consegue responder. Todo mundo olha para o homem, mas o que é o provedor? Essa é a pergunta. Uns levam que o homem que deve ser o provedor, deve sair, mas por que o homem é o provedor? Qual é a cultura que diz que o homem é o provedor? Se você for para a Europa, por exemplo, tem pessoas, tem famílias que unem as suas poupanças, tem famílias que decidem que ao pagar as contas é coletivo. Chega em África, o homem é o provedor. Por quê? Estamos a dizer, a nossa discussão está na cultura, está na educação. Certo. Quando a mim me beneficia, estou a falar no caso das senhoras, não, o homem é o provedor. O contrário, não. Certo. É a preocupação aqui apresentada em que muitas das relações, quando o pai, por algum infortúnio, vai, fica a senhora que não trabalhava, que não Certo. fazia nada e depois não sabe o que fazer com o Certíssimo. número de filhos que tem. Certo. Porque nossas famílias não são de 1, 2 filhos. Exatamente. E eu, particularmente, acho também que não deveria, mas pronto. Hoje, há uma redução, por Certo. exemplo, no número de filhos. Mas há outros que dizem, não, eu não posso ter menos que 4 filhos. Eu, pelo menos, defendo isso. Pronto. Enfim, são esses elementos que nós temos que meter em discussão. Em cima da mesa, né? O provedor significa o quê? Vai trabalhar atrás do dia, mete na mesa e a mulher faz a gestão? Ou todos nós temos que fazer a gestão? Certo. Tá? Mas depois também, culturalmente, temos que falar as coisas, que tem 2 mulheres. Sim. Como é que vamos fazer uma gestão dessa? Márcia, esse verdade. pepino é para ti. Márcia, tiraram-te o pepino. É verdade. Comenta, Márcia, por favor. Em primeiro lugar, eu acho que o mundo gosta de tomar decisões para as mulheres. Então é comum nós estarmos em fóruns e ouvirmos a mulher tem que isso, a mulher tem que aquilo, a mulher tem que A, a mulher tem que B. A mulher tem que decidir o que ela quer fazer e a mulher tem expectativas para a sua vida, para o seu futuro e para a sua carreira. Okay? O trabalho doméstico é um trabalho não pago. Nós estamos aqui em África, em Angola, que o trabalho doméstico é barato, mas se nós formos para a Europa, nós temos que pagar um salário mínimo, temos que pagar 800 euros, temos que pagar 1000 e tal euros, temos que pagar direitos e não conseguimos ter uma empregada em casa. Como é então, o óbvio. trabalho que uma mulher faz em casa, cuidar da família e etc., é um trabalho que é capaz de custar 3.000 euros no mundo normal. Exatamente. Então, é importante nós sabermos isso. Depois, o Samuel tocou num fato muito importante. E se nós nos separarmos? E se o parceiro falecer? Ok? É tudo muito bonito nós pintarmos um mundo cor-de-rosa, mas o mundo não é um conto de fadas. E nós temos que saber que existem vários desafios. Culturalmente, em Angola, muitos homens têm 2, 3 famílias. E o salário é de 150 mil kwanzas. Eu vou ficar em casa a fazer bolos e depois, como é que eu vou sustentar os 4 filhos? Que é o mínimo do Samuel. Por isso é que eu atirei a batata quente. Pois. Muito bem. Então, nós temos que tomar decisões realistas. Muitas vezes essas tendências são baseadas em expectativas irreais e são baseadas também em venda, porque muitas vezes quem vende esse ideal, vamos assim dizer, é alguém que está a ser pago para estar por trás, ou tem uma plataforma que depois vai vender, eu vendo as minhas formas, eu vendo os meus lençóis, Isso. eu vendo os meus perfumes para casa. Ela tem rendimento disso e nós estamos a consumir, a levar essa expectativa para a nossa vida e depois nós não temos rendimentos, nós temos uma separação e não sabemos quanto é que se poupava, não sei quanto é que o meu marido ganhava, não consegui fazer uma divisão de bens no litigioso que seja. Então, educação financeira, carreira, estudos, é sim importante para as mulheres. E esse ideal de estar a cuidar da vida, de fazer bolos, de cuidar da casa, pode ser uma decisão tomada a 2, em que um diga, ok, eu prefiro que tu estejas em casa, mas eu tenho que estar
consciente dos riscos associados, que é isso que muitas vezes Perfeito. as pessoas não estão. Não, exatamente. Perfeito, Márcia. Está a ver porque que eu gosto de Perfeito. tirar a bola, Márcia? Fechou essas lindamente. Não, mas sério, essas são daquelas coisas que normalmente nós não entendemos. Nós temos um casal que vive no Quilamba, ambos trabalham na cidade. Os filhos, muitas das vezes, têm que sair de lá para cá, com os pais à madrugada, e acabam muitas das vezes não usufruírem aquilo que é o dia a dia dos filhos. As decisões são estas. Até que ponto eu tenho que largar o meu emprego para cuidar um pouco da família? Não é que seja um erro também. Não. É raro que essa decisão venha do homem, mas mais fácil vir de uma senhora. Nós temos exemplos, por exemplo, de pessoas que nós conhecemos todos os dias, e há um exemplo desse que decidiu, não, Samuel, eu vou pedir uma indenização, vou arranjar forma da empresa me financiar algum adiantamento e eu prefiro ficar em casa e curtir mais o meu tempo livre. Ou seja, estar mais próximo dos filhos, acompanhar um pouco mais os filhos e em casa desenvolver essa atividade. Por exemplo, tem aí agora um exemplo de empresa que produz bolos nessa decisão. Hoje, ela diz, a palavra felicidade faz parte do meu lar. Por quê? Porque hoje eu faço a hora que quero, como quero, e ainda tenho a bênção de curtir os meus filhos. Exato, está aqui. Mas se continuasse a trabalhar, provavelmente não teria encontrou uma forma de ter um rendimento, mas ao mesmo tempo para a família. E como foi dito aqui, é uma decisão pessoal, que é que faz sentido, baseado naquilo que temos. Estamos na reta final, mas não poderíamos sair daqui sem duas questões. A primeira, porque foi a sequência do que nós estávamos a falar, que é no infortúnio da morte. Portanto, quando nós falamos de finanças e família, falamos obviamente também de morte, né? A questão das heranças já é uma questão tratada, falamos sobre isso, deixamos documentos escritos. Como é que os bancos lidam com isso? É uma situação, é um assunto que nós, enquanto angolanos, preparamos-nos, queremos sequer nos preparar. O que acontece no caso de falecimento de um provedor? O banco nem sabe. Tem que ir lá alguém denunciar. Não, na verdade, portanto, tem de alguém informar ao banco sobre este infortúnio. Normalmente ou são as famílias ao fazer ou a entidade empregadora. Pode ocorrer nestes termos. Mas a recomendação seria para a família, não é? Em caso de falecimento de um dos responsáveis do lar, que não partissem imediatamente para a distribuição dos bens. É preciso observar, não é, que depois do falecimento, aí já é um assunto dos tribunais. Tem de ser um juiz a tomar uma decisão, principalmente quando envolve crianças. Portanto, ou vamos por meio de uma ação do juiz ou por meio de uma habilitação de herdeiros para ter acesso aos bens que o falecido deixou. Costuma dar confusão? Tem sim, senhora. Estamos em alguma confusão, mas tem um processo também que tem estado a melhorar. Ok. A explicação às famílias. Porque normalmente, quando morre o provedor, a família entra logo numa situação penosa, de crise, precisa de recursos e provavelmente tem valores disponíveis em conta bancária, não se pode mexer sem Estão logo cativados, né? Estão cativados sem a decisão do juiz. Que quando também... haver denúncia, atenção, quando haver denúncia, alguém manifestar que o titular da conta é falecido. Porque senão eu se sou segunda titular, posso pegar, tiro tudo. Sim, por isso é que a recomendação é essa, as famílias não podem mexer, porque incorram um crime. Incorram um crime. Portanto, faleceu, há uma meieira, é assim que se chama, e os filhos, não é, que são herdeiros, caso existam, não é? Os herdeiros descendentes ou ascendentes, mas é um processo, né, que tem de correr, por um lado. Por outro, nós, né, enquanto vivos, também temos essa responsabilidade. Certo. Porque muitas vezes alguns ativos sobre nossas responsabilidades não são declarados, não há transparência. A esposa ou o esposo não sabe que a esposa tem uma casa, tem um terreno. Quer dizer, acontece uma situação, há muita probabilidade desse ativo depois ser sonegado dos verdadeiros herdeiros. Portanto, penso que também não temos ainda muito a cultura do como é que se diz? Atestado? O patrimônio. Do testamento, sim. Obrigado. Do testamento, não é? Que se calhar por aí, não é? Podemos mitigar um pouco essas situações, apesar de que se diz que quando
o pai escreve o seu testamento, se os filhos tomarem nota do testamento, então também entram em letargia, não é? Que sabem que, de forma antecipada, se o pai desaparecer, eu fico com a casa A, tenho o carro X, Y, e as coisas também não correm da melhor forma. Como é que se faz? É verdade, não é fácil. Nível social, como é que se sai deste nosso medo de pensar na morte e ao mesmo tempo necessidade de a preparar? Conversa. Começamos com conversa, vamos acabar com conversa. Temos que conversar. Para quem já está a entrar numa outra fase da vida, não adiantar a morte, mas se calhar deixar tudo organizado, organizar a sua documentação, organizar os seus bens, falar com a parceira, porque mesmo os nossos mais velhos, o nosso pai de 70 anos, também tem uma coisa escondida. Também tem coisas que não declarou. Pensamos se é só de 40 ou de 50, não. O pai de 70 também tem coisas escondidas. Então vamos falar, vamos conversar e vamos ser abertos com os nossos filhos. Porque o que cria muito conflito nas heranças é a expectativa, e tem o familiar que acha que é mais merecedor do que o outro. E o pai que estava ali para mear a situação já não está. E então, quem é o que mais merece? Por isso é que nós temos que ir depois ao tribunal para saber. Mas os tribunais também, nesse sentido, a nossa justiça ainda é um bocado lenta. Tem que melhorar, porque depois são processos que se enrolam durante vários anos e não há solução. Samuel. Bom, E pegando naquilo que o Samuel disse, que é a verdade sobre termos várias famílias, como é que fica? Sim, se no óbito surgem novos filhos, depois também vai para o tribunal a existência destes segundos e terceiros e quintos filhos, como é que um pai pode se preparar para isso? Bom, a rejeição principal depois é no reconhecimento, porque há uma realidade mesmo em Angola, que há casais que se unem depois de um outro casal e levam 2 filhos, levam um filho. Certo. E muitas das vezes é a outra realidade, a nova relação não aceita a convivência entre os irmãos. Certo. Aí começa a ser um grande problema, porque quando há convivência entre os irmãos, facilita a própria compreensão dos assuntos. A separação, volta a Márcia disse muito bem, há a família que vai sempre achar que é merecedora, porque, ok, ele é vosso pai, mas ele teve aqui até o passamento físico. Vocês, os meus filhos e os filhos, repara, são essas discussões que não vai esgotar, nem com uma conversa, com café, o chá e bolachinhas, não vai resolver. Mas, da nossa parte, tem a ver com uma discussão, que é organizar e direcionar os filhos sobre os bens que o pai produziu durante o longo da vida. Certo. E muito de nós temos que ter a coragem de deixar isso transparente na parceira atual e na parceira que já não está conosco. Exatamente para diminuir ou redimir esse caso. Uma das coisas que em muitos casos aconteceu, nós tivemos experiência de banca e sabemos como é que isso funciona, é a não comunicação do passamento, porque a atual parceira é a segunda assinante da conta e muitas das vezes, assim que toma notícia do passamento do marido, ela no mesmo dia pode fazer a operação, tirar todo o dinheiro e mandar para outra conta, no mesmo dia. Porque, volto a dizer, ela sente-se mais beneficiária das A justa beneficiária. Esquecendo que também tem outros filhos que são irmãos dos seus filhos. Certo. Enfim, há uma discussão ainda para se fazer. Provavelmente, tecnologicamente, vai haver entre o BPC e o Ministério da Justiça uma API, um link, que quando alguém morre automaticamente dá um sinal no sistema e se consiga... Não, mas isso é possível, tecnologicamente é possível, não é coisa de outro mundo. Consegue-se fazer isso sem problema nenhum. E aí vai Isso vai ajudar? Não, vai ajudar em muito. Vai ajudar em muito. E depois, aquelas sociedades em que o pai participa, mas a esposa não sabe, mas ele é sócio de 10, 15% numa empresa e pronto, também acaba por trazer essa cuidado. Mas o diálogo é fundamental. Nós iniciamos a falar da palavra e vamos terminar. Informação, nós iniciamos a falar da palavra diálogo e, se reparar, tudo que nós falamos, em nenhum momento nós falamos o dinheiro como ele existe.
pese embora o tema está ligado ao dinheiro. Muito bem. E o que nos leva aqui à nossa última questão para encerrarmos esse belíssimo episódio, que tem a ver com o tempo em que estamos, né? Nós estamos a fazer 50 anos, esse país está a fazer 50 anos, a comemorar os 50 anos de independência. Depois de tudo o que refletimos aqui durante esta horinha, como é que vocês veem nossa querida Angola e estas questões e a nossa mentalidade a evoluir nos próximos 50 anos? Começamos pela Coelho. Márcia, por favor. Anos, Sim. O nosso país ainda é jovem, a nossa população está entre as mais jovens do mundo. Temos muito que aprender, temos muito que melhorar e temos que nos desafiar. Eu acho que nós estamos a aceitar pouco. Temos que nos desafiar a melhorar, a conseguir mais, a alcançar mais, a prepararmos melhor as novas gerações para o futuro, para bons empregos, para bons salários, para famílias organizadas, para o sucesso. E 50 anos também é uma idade de falar de um tema que eu gosto muito de falar nas empresas, que é o tema da reforma. Também entra na família e no dinheiro. E a partir um bocado antes, nos 40, mas nos 50 já é primordial, temos que começar a pensar, e depois, quando eu for sair da minha empresa, o que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou buscar dinheiro? Então, para os 50 anos, queremos mais Angola, mais pessoas que sabem gerir o seu dinheiro, as suas finanças e mais sucesso. Obrigada, Márcia. Samuel. Bom, 50 anos. Provavelmente a nossa experiência hoje não vai conseguir responder isso, que é esta pergunta de 50 anos, porque nós não temos comparativo da Angola antes da independência e da Angola atual. Temos notícia, temos informações de pessoas que transferiram essa informação, mas a grande realidade, nós não vamos conseguir responder isso, porque quem viveu melhor do que nós vai dizer o que é que foi essa passagem de uma época para outra e o que é que ele reparou como vantagem de um Estado para outro Estado. Daqui é um grande desafio e nós insistimos, já não na nossa geração, deveríamos insistir hoje, mas na nova geração, as crianças mesmo. E eu falo disso de uma forma generalizada. As políticas do país devem estar centradas principalmente nas crianças, esquecerem a nossa geração porque... Já deu. Não, esquecerem já não mesmo, temos solução. Isso aqui já foi. Já foi. Então deviam centrar particularmente nas crianças. Estudos revelam que as crianças na fase dos primeiros anos, entre 2 a 3 anos, é o momento que o seu cérebro está preparado para as boas informações. Certo. E eu penso que é daí que nós temos que começar. Perfeito. Cresce, mas cresce de verdade. Não com tias, mas sim com educadores. Isso. Ai, que lindo. Poças. Nosso anfitrião, Hélder, aqui o nosso dono da casa. Bem, para terminar, dizer que no âmbito dos 50 anos estamos todos de parabéns. E a reflexão que fica é talvez no sentido de levarmos o patriotismo. Cada um de nós tem a missão de amar essa Angola. Tudo o que cada um de nós faz, independentemente da função, que seja a olhar para o bem comum e que as nossas ações, os nossos desejos não se sobreponham ao bem comum. Portanto, eram essas notas que eu gostava de deixar. O nosso país é muito bonito, é rico, mas cada um de nós tem de fazer a sua parte, independentemente do lugar onde esteja, sem olhar para si, olhar para fora, doar-se para os outros. Uau. Obrigado. Muito, muito, muito obrigada. Este foi mais um episódio do Conversas de Bolso, podcast do BPC. Esperamos que essa conversa tenha sido tão inspiradora como foi, acredito, para todos nós, e que tenha desafiado a mudança de comportamentos, de posturas e de mentalidade. Voltem, por favor, para o próximo, estejam ligados às páginas do BPC e até o próximo episódio. Obrigada, meus senhores. Obrigado.